Um tempo atrás eu desenvolvi um guia online para eventos escolares, que é tipo um site que você pode entrar, pesquisar lugares, né, espaços para eventos escolares, serviços, tipo fotografia, palestras, palhaços, né, essas coisas, e ler postagens também, tudo sobre eventos escolares. Na época, esse sistema ele nasceu para ser muito simples, bem prático, sem muita funcionalidade além de cadastro e listagem de eventos, serviços e um blog também. Era para ser simples. Por conta disso, na época eu tinha tomado a decisão de desenvolver esse site em WordPress para facilitar bastante a vida, né? Para quem não sabe o que é WordPress, é tipo uma plataforma, né? Um CMS, né? Uma plataforma que ajuda a desenvolvedores de sites, né? Desenvolvedores de blogs, lojas virtuais, a criar um site de forma muito simples, assim, com pouco código ou até nada de código, né? Clicando e arrastando, posicionando os elementos que você precisa, e ele é fácil, simples e bem versátil. Na época era perfeito para o lançamento de um MVP e era isso que eu queria mesmo. E eu consegui lançar o site como MVP, ficou bem legal, começou a ter bastante acesso. O problema é que um tempo depois, né, alguns meses, ele já começou a ter bastante tráfego. Começou a ter bastante gente acessando, comecei a ter diversos feedbacks sobre o sistema, tanto do usuário final quanto do pessoal que usa a plataforma, que começou a usar a plataforma. E o site do jeito que estava antes não escalava. Simplesmente não tinha condições de escalar do jeito que ele estava antes. Então chegou a hora de tomar uma decisão bem radical até, que é simplesmente refazer esse sistema todo do zero, só que usando outras tecnologias, né, tecnologias que eu conheço mais. Espero que dê pra ser bem claro quanto a isso, ser bem detalhado. Beleza, então vamos lá. A primeira coisa que eu fiz foi listar todas as funcionalidades do site. Eu criei uma lista com todas as funcionalidades, só para garantir que não ia esquecer nada depois, né? E essa lista, ela também vai servir de backlog para mim. Abrindo só um parênteses aqui, se você não sabe o que é backlog, é basicamente uma lista de tarefas, né? Todas as coisas que você precisa fazer para conseguir chegar no resultado final, né? Para entregar aquele projeto. Então, fecha parênteses, né? E com tudo documentado, eu comecei a criar o projeto. Mas dessa vez, um detalhe muito importante, né? Que eu não tinha comentado até agora, mas que é muito relevante, é que eu decidi usar a inteligência artificial do começo ao fim no desenvolvimento desse guia. E mais especificamente eu vou usar o Cloud Code, que é a melhor inteligência artificial assim que eu já tive contato até hoje. E bom, então bora lá, né? A primeira decisão que eu tomei foi desenvolver esse projeto todo usando o Angular, que é a minha stack favorita para front-end, né? Caso você não saiba o que é front-end, são as telas, né? Aquilo que você vê, pelo menos até o dia de hoje, né? É a minha stack favorita. Então eu criei um repositório no GitHub, iniciei um projetinho vazio, usando a linha de comando do Angular mesmo. E fiquei muito surpreso quando eu descobri que a versão 22 do Angular, né, que é a última até a gravação desse vídeo, já até te dá a opção de gerar o projeto já com os arquivos CloudMD, que são basicamente tem guias para inteligência artificial seguir quando for gerar o conteúdo desse projeto, ou como tem que ser gerado alguns dos arquivos, ele já cria isso automaticamente. Então, impressionou bastante. E, bom, isso me deixou bastante animado, né, para começar a testar o Cloudinho. Então, antes de começar o projeto, eu decidi fazer um brainstorm com o Cloud. Perguntei como seria uma arquitetura de pasta ideal para um projeto usando o Angular. Assim, eu já tinha mais ou menos uma ideia de como eu ia organizar todos os arquivos. Então, eu pedi para o Cloud criar uma página inicial com um header com o menu do site. Assim, eu ia ter pelo menos uma página e um componente criado que iam servir como ponto de partida para a estruturação desse projeto todo, né? Bom, a partir daí eu comecei o protótipo funcional, usando o site atual como base. Eu expliquei para o Cloud o que eu queria, como eu queria, né? Alguns elementos como menu, rodapé e estrutura das páginas. Em alguns segundos eu já tinha uma base perfeita para começar a estruturar o projeto em cima dela. Bastante impressionante. O próximo passo foi pedir para o Cloud construir um componente de banner que ia servir de slider, tipo o carrossel, na página inicial, né? Que vai passando os banners assim, e você pode escolher o que colocar aí nesses banners como imagens destacadas, né, principais aí do seu site. Em poucos segundos o Cloud desenvolveu para mim o slider perfeitamente, bem do jeito que eu queria que ficasse mesmo.
E foi bem interessante, até assustador, eu diria. Depois que o Cloud terminou de desenvolver o slider, eu já não aguentei a empolgação e pulei direto para a página de listagem de espaços, que é basicamente a página principal desse projeto, né, e também uma das mais complexas. Eu já fui logo pedindo para o Cloud instalar um pacote chamado Angular Material, que é uma integração do Angular com o Material Design do Google, né? Basicamente um modelinho de elementos, com interfaces, inputs e tudo mais. Porque basicamente eu gosto bastante desse pacote. E escrevi um prompt explicando como eu queria a página de listagem. Depois desse prompt, o Cloud basicamente desenvolveu tudo. Foi bem impressionante. E que doideira é poder descrever o que você quer e o Cloud entender e fazer exatamente do jeito que você está pedindo. Daí em diante foi só prompt atrás de prompt até finalmente ter uma base do projeto já praticamente pronto, que é o que eu ia usar. O Cloud me ajudou a criar um protótipo funcional perfeitamente. E olha só como estava ficando legal. Depois que o protótipo estava terminado, chegou a hora de dar o próximo passo, que é construir o back-end dessa aplicação. Caso você não saiba o que é back-end, é basicamente o motor do site, aquilo que faz o site funcionar. Aí fica normalmente do lado do servidor. Bom, e para o back-end eu já tinha decidido o que eu ia usar, que ia ser uma API escrita em .NET, que é simplesmente a melhor tecnologia já inventada no mundo. C# é a melhor linguagem de programação que existe. Se você discorda, você está claramente errado. Eu já tinha em mente tudo que eu queria para essa API. Eu queria construir um projeto que fosse semântico, estruturado em cima do Clean Architecture, né, usando a arquitetura Lean, aplicando os princípios sólidos também, e também evitar que ele fique desnecessariamente complexo, né, adicionando muitas camadas e cair na armadilha do overengineering, né, que é quando você basicamente tenta matar uma barata com um canhão. Não é isso que eu queria. Então o projeto ia ser suficientemente simples, mas ao mesmo tempo organizado. Bom, eu passei essas instruções para o Cloud, especifiquei todas as entidades e pedi para o Cloud gerar uma API mínima em .NET para mim. E depois de um tempinho trabalhando, um minutinho, ele já tinha uma API mínima rodando e dava para até fazer as chamadas nos primeiros endpoints. E foi basicamente um prompt para fazer isso. Bom, daí em diante foi só prompt atrás de prompt, até finalmente ter todos os endpoints, né, que eu precisava. E com isso eu consegui desenvolver um dashboard para aplicação, uma tela de cadastro e consulta de espaços, de serviços, mais ou menos parecido com o que tinha no site original, né? No site que a gente está usando como base. Bom, aí o problema é que eu comecei a ficar sem tokens, né? No final do dia. Então eu decidi continuar só pelo menos até o final desse protótipo funcional sem IA. Só para finalizar. Quando eu já tinha o MVP funcional da aplicação, eu decidi publicar um site no link beta para o cliente poder dar uma olhada. Então eu publiquei em beta.gestãoeventosescolar.com.br e então eu subi as duas imagens do meu Docker Hub, uma para o front-end e uma para o back-end, e criei um arquivo simples de Docker Compose só para subir uma base de dados do MySQL, subir o back-end, subir o front-end, depois conectar tudo na mesma rede e subir o site no link beta para o cliente. E olha, deu muito certo até, ele gostou bastante. Ele até chamou o site de imponente, seja lá o que isso quer dizer. Bom, estou muito satisfeito com o resultado até agora. Estou conseguindo tirar bastante proveito, aprender bastante com esse projeto e espero que esse site cresça e dê muito certo. Bom, eu vou continuar evoluindo o guia eventos escolares e à medida que coisas novas forem adicionadas, eu vou sempre atualizando vocês por aqui ou sei lá, por algum outro lugar. E bom, acredito que é isso. Comentários, sugestões, críticas são todas bem-vindas aqui na seção de comentários e espero que vocês tenham gostado da trajetória até aqui. Tchau!